Olá, bem-vindos! Estamos chegando com o nosso Entre Linhas na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Eu sou Eudes Figueiredo e para essa terça-feira, 13 de julho de 2021, vamos trazer os nossos comentaristas, convidados, Divaldo Ceresini e Adolfo Padilha, direto de São Paulo. Vamos fazer a conexão com eles a partir de agora. E a gente começa com o destaque do dia com Divaldo Ceresini. Divaldo, é com você. Bem-vindo, seu destaque. Olá a todos, como sempre, é muito bom estar aqui com vocês e vamos que vamos, mais um dia, terça-feira boa. Pessoal, vou fazer um destaque em relação ao avanço da vacinação contra a Covid e a drástica diminuição do número de novos infectados e principalmente do número de mortos. Isso reforça a necessidade de nos imunizarmos o quanto antes com aquele imunizante que estiver disponível no posto. Ontem eu tive duas grandes felicidades nesse sentido, viu? Aliás, uma grande felicidade e uma tristeza, né? Uma grande felicidade foi saber que um amigo meu que fazia, e ainda fala mal de vacina, viu? Mas ele se imunizou e com isso se protegeu, ajudou a proteger todo mundo também. E o mais engraçado, rapaz, ele falava mal da tal da Coronavac, mas foi lá e tomou a Coronavac. Meus parabéns a ele. E a triste notícia, em contrapartida, é que em razão de todo esse furdunço feito em cima da vacina, um outro amigo meu disse que não tomará nenhuma delas, porque elas não são eficazes e porque elas podem dar problema no longo prazo, né? Pessoal, nós já temos 2 bilhões de pessoas que tomaram vacina no mundo. E nós não temos nenhum caso de morte relacionado à vacina. Então, bora vacinar o quanto antes para a gente sair dessa crise. E quem fala mal de vacina não quer o bem do Brasil. Muito bem, vamos lá. Agora, Adolfo Padilha, direto de São Paulo. Adolfo, seu destaque, meu amigo. E aí, Eudes, Divaldo, é destaque ou é discurso que eu tenho que fazer aqui no Divaldo? É destaque? Não, então, fica à vontade. Né? Fica à vontade. Não, vou fazer destaque, porque virou discurso, né? É um discurso ufamista, emocional, nada a ver o destaque dele, mas vamos lá. A Defensoria Pública de São Paulo agora está exigindo, veja vocês, é disso que nós temos que falar, está exigindo que presos sejam prioridade na vacina. O destaque que eu faço sobre esse assunto aqui é o seguinte: onde estava a Defensoria Pública para pedir pressa para vacinar os motoristas de ônibus, os caixas de supermercado, o pessoal que trabalha na limpeza do hospital, os enfermeiros, o pessoal do iFood, aquele que saiu na rua, que não deixou você ficar com fome enquanto você ficava fazendo discurso do fica em casa, pedindo pizzas e pedindo lanche no luxo e no conforto da sua casa. Onde estava a Defensoria Pública, que não pediu para esses? E dizer tantos outros aqui, né? Eu estou falando dos que não perderam emprego, aqueles que enfrentaram os caixas dos bancos, né? Porque teve algumas repartições públicas que ficou em casa. Mas os bancos não, os bancos foram trabalhar. Onde estava a Defensoria Pública? Agora eles estão pressionando para que os presos sejam vacinados. É esse Brasil mesmo que a gente quer? É esse Brasil mesmo que a gente está defendendo? Quando eu digo aqui que não são todos, mas que uma classe dos funcionários públicos, infelizmente, parece não viver a mesma realidade que o brasileiro, é uma pena, porque a grande maioria deles são merecedores do nosso respeito. Muito bem, vamos lá para a nossa primeira notícia de hoje, aqui nesse primeiro bloco do Entre Linhas. Olha, está no caderno de política do site G1, que é da Globo, né? Após receber na tarde de ontem, segunda-feira, a visita do presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, afirmou que vai articular uma reunião entre os presidentes dos poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, a fim de discutir as balizas das relações entre as 3 instâncias. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro atacou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, e afirmou que, se não forem limpas e com voto impresso, as eleições do ano que vem não serão realizadas. Vamos lá, comentando esse assunto, a gente começa com Adolfo Padilha. É sempre tirando do contexto uma frase do presidente. Dentro do contexto, ele quis dizer que as eleições não seriam limpas. Agora, quem atravessa a ação democrática do país, o equilíbrio democrático do país, sabe qual é a diferença?
A diferença é que o Bolsonaro demonstra com palavras. A diferença é que ele demonstra com gestos que todos nós ouvimos e sabemos. Já esse pessoal do establishment, eles demonstram, eles não demonstram, eles agem pelos bastidores, pelos corredores, que você nunca vai descobrir quais são os caminhos, pelo obscuro, que você nunca vai ver a lâmpada acesa. Os ministros, 3 deles, que saem da sua função e missão do STF de resguardar os nossos direitos, caminham nesses corredores para querer defender simplesmente uma coisa tão óbvia em qualquer democracia: a transparência do voto. Repito e vou repetir todas as vezes aqui. Somos o único país do mundo, com mais 2. Um chama Bangladesh, já ouvi falar em alguns filmes, mas Butão eu nunca ouvi falar, a não ser aquele botão de jogar aquele futebolzinho. São os únicos países que não fazem o auditamento das suas eleições. Será o Brasil, assim, um tão exemplo de sistema? Será o Brasil, assim, um exemplo de conduta? Não vemos nesse país, assim, absurdos, inclusive do nosso judiciário, quando liberta um ladrão, um prisioneiro, um líder de quadrilha que cometeu o maior ato de corrupção desse país, tem membros de uma corte trabalhando a seu favor para tentar viabilizar ele eleitoralmente, tem um sistema todo com pesquisas mais fraudulentas e vergonhosas, que a gente nunca viu isso, com órgãos de imprensa estampando isso na nossa cara, enquanto a gente vê esse cidadão fazendo live, que não dá 200 pessoas, colocando ele na frente das pesquisas. Então, essa é a diferença do Bolsonaro para o sistema. Claro, fala algumas vezes coisas que não deveriam nem ser ditas, inoportunas, mas assim ele alimenta aquela militância mais radical que ele tem, né? É uma forma dele se defender. Agora eu pergunto, quem fere mais o Estado de Direito? Quem fere mais os princípios e equilíbrios da nossa democracia? Quem? Para aqueles que querem avaliar de uma forma neutra, com certeza não está sendo o presidente da República. Muito bem, vamos lá, Divaldo Ceresini, como é que você vê aí essa possibilidade de uma harmonia entre os poderes? Parece que está faltando realmente, né? E a declaração do Bolsonaro? Eu tinha avisado que faltaria pano, né? Ainda é o primeiro tema só, viu? Tem mais, nós temos mais 3 matérias hoje, mas vamos lá. É importante a gente corrigir uma informação falsa que foi passada aqui, que o Brasil, Butão e Bangladesh só, tem outros lugares também. Não são eleições nacionais, mas Rússia, França, Estados Unidos também usam a urna eletrônica sem a votação. É importante a gente defender os nossos pontos de vista, e eu também defendo que nós tenhamos a possibilidade da conferência impressa do voto, mas é fundamental que a gente faça isso com lealdade e principalmente com a verdade. Nesse sentido, eu entendo que a discussão ela está sendo contaminada por um propósito, talvez, de pavimentar um caminho para o contestamento das eleições no futuro. Nós temos eleições desde meados da década de 90 em meio eletrônico, e eu repito, até agora não foi apresentado nenhum elemento de prova de fraude nas eleições. Tem gente que diz ter, mas se recusa a apresentá-los. Eu imploro que essa pessoa que diz ter, apresente, porque aí a gente consegue punir as pessoas. No meu entendimento, essa reunião com o Fux, ela vem na esteira daquilo que aconteceu na semana passada. O presidente ameaçou não realizar as eleições se não for do jeito dele, né, aquele menino mimado com o dono da bola, e ele sofreu retaliação de supostos aliados dele, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, sofreu retaliações também do STF e está tentando voltar atrás, está enfiando o rabo entre as pernas. E ele que não tome cuidado, porque se continuar nessa esteira, ele vai acabar por afastar pessoas que, como eu, também defendem a impressão do voto. E, principalmente, pode fazer surgir um adversário de peso nessa história. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, a sua réplica. Eu vou respeitar a nossa audiência e não vou partir para ofensas pessoais que nem o Nivaldo faz comigo. Mas você vê que ele se perde no comentário dele. Ele é a favor do STF, ele é a favor da CPI, ele é contra o voto auditável. No final, o que ele faz todas as críticas. Ora, Bela, se você é a favor do voto auditável, peça para que se prove que ele é eficiente.
E repito, a informação toda, não vou dizer que é mentirosa, porque eu não vou te ofender, que nem você procura me ofender aqui, porque as respostas do nosso programa estão nas redes sociais. Veja como você é aclamado lá nos teus comentários e veja como eu sou aclamado nos meus. Isso está bem claro para todo mundo ver lá, não dá para ser manipulado. O Butão, Bangladesh e Brasil são os únicos países que não fazem auditação no seu voto eletrônico. Esses países que você citou, todos eles fazem auditamento. Todos eles têm sistema de comprovação de voto. Deu para entender agora ou está muito difícil? Então, repito, a informação é incorreta. A informação não é o que representa, só basta ler e pesquisar. Volto a dizer aqui, se defende tanto e se cobra tanto que um presidente que tenha a coragem de dizer que existe fraude, peça para quem diz que não existe, provar que não existe. Se é tão factível, se é tão evidente que não existe fraude, por que ministros do STF caminham nesses corredores usando o peso não da sua influência política, mas do seu bastão de medo e controle dos processos que estão arquivados em suas gavetas, pedindo para que o voto não seja auditável? Qual a explicação? Custo? Não, já está demonstrado que o custo é ínfimo, perto do que nos custa todo o processo político partidário. Ou seja, basta ter boa vontade para enxergar e menos preconceito contra o governo. Muito bem, vamos lá. A tréplica do Divaldo para a gente encerrar por hoje esse assunto, né? Vamos lá. Pois é. Basta que as pessoas pesquisem, dê um Google a respeito de voto impresso, aliás, voto eletrônico impresso no mundo, para constatar quem diz a verdade. Agora, em relação a redes sociais, não vou nem comentar, né? Nunca tomei gancho de rede social por espalhar fake news, viu, pessoal? Um abraço. Muito bem. Pessoal, vamos lá para a nossa segunda pauta do dia de hoje. Olha, os economistas consultados pelo Banco Central elevaram a previsão para o superávit da balança comercial brasileira em 2021 para 68,7 bilhões de dólares. Anteriormente, o relatório Focus estimava um saldo de 68,4 bilhões, 300 milhões a menos, portanto. Em relação aos anos seguintes, porém, os números são mais pessimistas. Para 2022, a estimativa de saldo comercial positivo foi cortada em 60 bilhões,2 milhões para 60 bilhões de dólares. Para 2023, as previsões caíram também de 61,42 bilhões para 61 bilhões de dólares. Muito bem, mas mesmo assim tem um superávit muito grande na balança comercial, parece que os números vão de vento em popa, ao contrário aí do que se prega muito nas redes sociais. Vamos ver a opinião dos nossos comentaristas. Essa matéria está na revista oeste.com e comentando o assunto, Divaldo Cerezini. Vamos lá, Divaldo. Excelente conteúdo da revista Panoeste, né? Ela que sempre passa o pano também. Esse resultado ele é muito importante e ele reflete a produção de commodities. Os preços das commodities estão em alta no mercado internacional e, além disso, o dólar também está lá nas alturas, o que faz com que o nosso produto tenha um preço ainda melhor lá fora. E, com isso, a gente faça mais vendas. E, nesse sentido, nós temos esse saldo positivo na balança comercial. É mais barato para o estrangeiro comprar o nosso produto e é mais caro para o brasileiro comprar o produto de fora. Então, a gente compra menos produtos de fora e quem está lá fora compra mais produto nosso. Isso faz com que a gente tenha esse saldo positivo na balança comercial. E por que raios, então, que o dólar não cai, já que a gente está mandando bastante produto para fora? Ele caiu recentemente porque muita gente que tinha recebido em dólar no ano passado, no começo do ano, segurou o dólar, o valor recebido lá no exterior, e com isso acabou não influenciando nessa conversão do dólar para o real para baixar o valor do dólar aqui no Brasil. Talvez isso volte a acontecer se nós não tivermos uma redução muito grande desse aumento de tributo que foi proposto na reforma do imposto de renda. E é por isso que eu volto a dizer em relação a esse tema. É importante que a luta continue. É importante que também em relação ao imposto de renda a gente consiga não deixar aumentar o imposto. Muito bem, Adolfo Padilha, vamos lá analisando os números da balança comercial aí e as projeções para os próximos anos. Você também acha positivo, assim como eu?
Primeiro, é importante registrar que só leva punição nas redes sociais quem não é isentão e não fica em cima do muro, ou quem tem alguma influência de convencimento. Quem é isentão, fica em cima do muro e não influencia em nada porque não tem engajamento, fica lá batendo risada e dando bobo e falando para um público reduzido da sua bolha, que aliás, essa turminha dele aí, eu vou dizer para você, de discurso e garganta são muito bons, mas na prática não sabe de nada. Você conhece alguém que foi, Padilha, conhece alguém que foi aí afastado das redes sociais? Várias vezes, só que eu tenho 5 milhões de engajamento nas minhas redes sociais, o Divaldo deve ter umas 203, né? Ou a turminha do partido dele, que a gente conhece muito bem. É aqueles pessoal que tem solução para tudo, mas na prática nunca sabe, nunca entendeu como funciona o setor público. Mas vamos lá. A resposta foi clara nas eleições, né? E vai ser o ano que vem, vai ser na próxima, e assim a gente vai caminhando. É a demonstração clara de como que existe uma produção em massa da bandidagem contra o governo federal. É uma demonstração clara, porque o que ganha eleição, na verdade, meu amigo Eudes Figueiredo, vai ser a economia. Isso assusta a oposição do governo Bolsonaro, porque a economia, nas suas bases macroeconômicas, elas estão se fortalecendo de uma tal forma que ela vai sim dar a resposta na hora certa para aqueles baixos afegões, que somos nós aqui, na gasolina, no alimento. Na hora certa isso vai vir, entendeu? Porque o povo está precisando comprar comida mais barata, está precisando abastecer de uma forma mais barata. Hoje se paga um preço, mas é o preço do descaso de 16 anos de roubalheira que esse país sofreu. É o preço do descaso de 16 anos de desvio de interesses públicos para interesses privados. Logo, a macroeconomia, com essa confiabilidade nunca vista na história desse país, diga-se de passagem, com índices nunca alcançados na história desse país, como vem acontecendo agora com a equipe econômica do governo Bolsonaro. Logo, em breve, eu tive o prazer de estar na visita do prefeito Ed Thomas em Brasília. E o Ed foi muito claro nessa colocação quando ele teve a oportunidade de estar com o ministro Paulo Guedes. Ele falou: ministro, o governo vai bem em relação a tudo, mas o povo está achando tudo muito caro. O ministro respondeu para ele: prefeito, ao tempo e com muita transparência e com muita estrutura, os preços vão se acomodar e a população, e nós entendemos esse sufoco da população, e logo, logo a economia vai estar alcançando, como alcança hoje os grandes, muito os pequenos que precisam comprar comida mais barata. Então eles sabem aonde eles vão chegar. Resumindo, isso assusta e apavora os periquitos e isentões de plantão. Divaldo Ceresini, vamos lá para a sua réplica. Meus caros, o tempo de quem está com fome e que precisa colocar comida no prato é agora, não é daqui 10 anos. E, principalmente, não vai ser com aumento de imposto que a gente vai conseguir gerar o emprego que essa pessoa que hoje está passando fome precisa para colocar a comida no seu prato. Vamos lá, Adolfo Padilha pediu a palavra. Adolfo, vamos lá com você para a sua tréplica. Sobre os aumentos de impostos, nós sabemos que não é do governo federal. Pelo contrário, pensando nisso que o Divaldo falou, de que a fome agora, a sede agora, e é mesmo, se tirou imposto de quase tudo, inclusive do gás, está tirando só não tirou dos combustíveis da forma que tem que tirar, porque não foi permitido ainda, mas está criando uma medida provisória para isso, e vem aí a ajuda emergencial, que, aliás, é elogiada no mundo inteiro a eficiência e o número de pessoas, os invisíveis, que nunca foram vistos por governos anteriores, que sempre ajudou o Bolsa Família com interesse de política, de voto, e agora nós temos um governo que ajuda com o interesse de matar a fome. Ok, bom, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com mais Entre Linhas. O programa está pegando fogo, vai pegar fogo ainda mais. Vou botar fogo no parquinho já já, daqui a pouco, depois do intervalo. Não saia daí, voltamos já. Ok, já estamos de volta com o nosso Entre Linhas dessa terça-feira, dia 13 de julho de 2021. E olha, está no site da Rádio Jovem Pan, na parte de política. O deputado federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, encaminhou mais um pedido ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, para ser ouvido na CPI da Covid-19 nesta semana, antes do início do recesso parlamentar. Mas a
Até agora, nada foi feito. Bom, vamos sobre esse assunto, começando com Adolfo Padilha. Adolfo, me diz o seguinte, já não era para convidar o Ricardo Barros, já diante de tantas denúncias contra ele, ele não deveria fazer parte dessa CPI? Cachorro grande tem medo de mordida de cachorro grande. Já ouviu isso? Né? Eu sei que é uma pergunta de tantas que eu nunca tive de resposta, mas eu tenho uma pergunta para o Divaldo aqui no comentário dele. O que ele acha disso? Deixa ele responder. Por que a CPI que ele acredita tanto, Renan Calheiros, Aziz, não chama o Ricardo Barros, Divaldo? Responde aí para o nosso público. Qual é o teu ponto de vista? Né? Porque ele insiste em ir falar e a CPI insiste em não convocá-lo. Será que é porque o cachorro grande e tão antiético como esses que estão lá também, tem medo do que ele vai falar, do enfrentamento que ele vai fazer, de mais uma narrativa que vai ser destruída, de um ato de corrupção que não existiu, né? De um ato de corrupção absurdo, que não passa de uma estratégia de tentar colocar no presidente Bolsonaro o mesmo selo que aquele tem por direito e prova, que é o seu concorrente Lula, que foi solto pelos amigos. Então eu pergunto para o Divaldo, também gostaria de perguntar para o Divaldo no meu comentário, uma resposta clara. Quero uma resposta clara, porque até hoje as outras não veio resposta nenhuma. A pesquisa que nós vamos falar em seguida fala de bom, regular e ruim e péssimo. Qual é o seu voto, Divaldo? A CPI é boa, é ótima ou é regular e péssima? Esse comentário é mais para você, porque quem deve satisfação das coisas que fala e desfala aqui sobre o tema, com ranço político, é o Divaldo, não é o Padilha. Bom, Adolfo Padilha, eu tenho uma pergunta para você, uma enquete. Você está querendo tomar o meu lugar ou é impressão minha? Você está fazendo as perguntas? Tomar o seu lugar, meu amigo Wilson, é impossível. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, fica à vontade. Se você tiver aí a resposta para essas perguntas, pode mandar, porque o Padilha disse que não tem. Você tem as respostas para essas perguntas? Acabou o pano, eu falei para reforçar o estoque, tá vendo? Acabou o pano, o menino ficou sem ter o que falar, aí jogou para a galera, né? Falou um monte de bobagem, como de costume, e não tratou do tema. Bom, primeira coisa que eu acho que é importante a gente refletir sobre o assunto, né? Algumas pessoas vão lá, criticam o STF, xingam os ministros do STF, e na hora que o calo aperta, fazem o quê? Vão lá entrar com ação no STF pedindo para falar ou para deixar de falar. Então, esse acho que é o primeiro passo. Se o STF serve, ele serve. Se não serve, para de ficar recorrendo ao STF. A segunda questão que a gente tem que tratar também nesse assunto é que eu entendo que realmente o deputado Barros ele tem que sentar o bumbumzinho dele lá na cadeira e contar aquilo que ele tiver que contar, ainda que seja um monte de mentira, como a gente viu algumas pessoas sentarem lá e contar um monte de mentira. Tá? Agora, isso daí tem que ser feito no tempo em que a CPI julgar que precisa ouvi-lo, conforme os argumentos que ele já tiver ouvido de outras pessoas, convocá-lo, mas tem que convocá-lo sim. E uma coisa que me deixou bastante chateado nesse sentido é que haverá o recesso parlamentar novamente, os trabalhos da CPI também serão suspensos e o Brasil vai continuar mais um tempo aí sem as respostas que tanto precisa. Então, esse é o meu ponto de vista, sem curva, sem falatório, sem gritaria, com argumentos. Né? Nós precisamos ouvir sim o deputado, ainda que seja para ele contar as mentiras dele, e ele precisa tomar uma decisão. Se ele é a favor do STF, ele está certo em ir lá recorrer ao STF. Se ele é contrário ao STF, se o STF não presta para nada, então pare de recorrer ao STF. Vamos lá, Adolfo Padilha pediu a palavra. Adolfo, é com você. Você vê como ele não respondeu e você vê que ele acusa eu de passar o pano. Veja bem a colocação. Se é a favor do STF, vai lá e recorre. Se não é a favor do STF, vai lá e não recorre. Não vale o mesmo para o Renan e para o Aziz. Se são ladrões condenados, não deveriam estar na CPI? Se são limpos e honestos, deveriam estar na CPI. Não vale a mesma coisa? Será que não? Na cabeça deles, não. Na cabeça deles, quem sentou lá e contou um monte de mentira foi aqueles que desmontaram com tese que o tratamento preventivo, por exemplo, é uma alternativa. São aqueles que demonstraram com tese de que não houve ato de compra ou ato de corrupção. Esses, para o Divaldo Ceresini, são sim o passapano. Esses, para o Divaldo Ceresini, são sim os mentirosos. Essa é a nossa clara e, graças a Deus, a nossa grande diferença.
Muito bem, Edivaldo, me parece, ouvi um comentário do Não. Alexandre Garcia. É a vez dele falar, deixa eu passar lá para ele. Não. Eu É quero a a minha vez... réplica, então, depois. Não, é a sua réplica. Agora é a vez dele. Eu acho que você se perdeu aí no comentário. Foi Não, você eu que estou começou. tranquilo. Não, foi você Não, que eu estou começou. tranquilo. Eu adoro ver o Divaldo rindo dele mesmo, porque só ele ri. E as pesquisas que ele faz no Facebook dele, deu bastante gente, 14. Muito bem, vamos lá. Não, vamos parar com as ofensas pessoais aqui, vamos direto para o que interessa. Ô, Divaldo, liga o seu microfone que eu acabei desligando sem querer. Mas a minha pergunta é o seguinte: existe aí na Constituição que se a lei de diretrizes orçamentárias não for votada, não haverá o recesso. E parece que vai haver um movimento aí daqueles que querem continuar a CPI para não votar a lei de diretrizes orçamentárias para o próximo ano, para continuar com a CPI sem ter esse recesso, e parece que o movimento é grande. Bom, vou passar para você para a sua tréplica. Existe esse movimento, sim, Eudes, mas isso pode mudar a qualquer momento. A pauta quem define, né, são os presidentes das casas legislativas. E o Rodrigo Pacheco disse que disse que haveria o recesso, né? Daqui até ele realmente ser implantado, isso pode mudar de um segundo para o outro. E é importante a gente destacar algumas questões, né? Eu estou aqui com o propósito de contribuir para que as pessoas pensem. Ninguém é obrigado a pensar como eu penso. Eu gostaria muito que as pessoas pensassem, em vez de simplesmente ficar repetindo frases prontas, ditas por pessoas que às vezes nem sabem o que estão dizendo. E, como você bem disse, a gente procura contribuir isso para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam os diversos pontos de vista. Eu não estou aqui para ficar batendo boca com gente que só serve para puxar saco de político. Não é e não deveria ser esse o propósito, nem desse, nem de nenhum outro programa. Quem vive de puxar saco, seja porque ama político, ou seja porque quer algum tipo de privilégio, algum tipo de privilégio em si, não deveria estar aqui. As ofensas pessoais, elas dizem muito mais sobre quem as faz do que sobre quem as sofre. E é por isso que quem está agora na nossa audiência tem condição de analisar quem são as pessoas. Eu estou aqui, debatendo ideias e debatendo propósitos. Ok, muito bem. Olha, eu vou para a última notícia de hoje. Vou pedir para a gente ficar sempre na pauta, para a gente não sair fora e partir para as questões pessoais, porque isso praticamente não interessa, a mim não interessa a ninguém, né? Vamos lá. Está no site G1 sobre política, e agora eu quero saber a opinião de vocês sobre o Datafolha. Ó, 30% aprovam o trabalho de senadores na CPI da Covid e 26% reprovam, é o que aponta o Datafolha. Além disso, 20% dizem estar bem informados sobre a comissão e 34% mais ou menos informados, 10% mal informados e 37% dizem não ter conhecimento. Esse número me chamou a atenção porque parece que 37% não estão nem aí para a CPI da Covid-19. É isso mesmo que eu entendi? Vamos lá. Divaldo Ceresini, é com você. Nós temos um momento de polarização muito causado por esse tipo de gente que não quer resolver problema algum. A gente que vive do bate-boca. Gente que depois se candidata nas eleições com esse bate-boca, né, aqueles cachorro bravo, e chega na hora de fazer o que tem que fazer, como eu sempre tenho dito aqui, e vão lá ajudar vagabundo, vão ajudar sem vergonha. Como aconteceu com esses deputados mitadores que nós elegemos na última eleição. Chegou na hora de combater a corrupção de fato, foram lá e aliviaram para os fichas sujas, aliviaram para as improbidades administrativas. A troco de quê? Será que eles se renderam à corrupção também? Ou será que foi simplesmente por algum privilégio? E quem os defende? Aqui, quem está pagando a conta dessa farra, né? E também está defendendo esses deputados aí, quer o quê? Quer algum empreguinho? Quer algum privilégio? Nós precisamos de seriedade no trato das coisas. A mim também me envergonha ter gente como o Maraziz e Renan Calheiros lá no Senado. Mas eu trabalho para mudar isso. Eu trabalho para colocar gente capaz, gente honesta, que vai fazer aquilo que tem que ser feito. E a CPI está aí para fazer isso e tem levantado causas muito importantes, sim. Mas tem gente
que não quer enxergar a corrupção e a combate, e gera esse tipo de desinformação que a gente vê nessa pesquisa. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, vamos falar dos números aí do Datafolha sobre a CPI. Claro, teoria do espantalho, sabe o que é? É aquela assim, acuse os outros de fazer o que você faz. Normalmente isentões, periquitos usam essa teoria, né? Quando falam em ofensa, quando falam em mentira, e quando quem vem aqui querer fazer discurso de que quer o melhor, de que defende a verdade. Mas tem outra coisa que diz o seguinte, se não aguenta a brincadeira, irmão, não desce pro play. Eu continuo sem a resposta. Afinal de contas, a CPI é bom e ótima, regular ou ruim e péssima? Para mim é ruim e péssima. Para mim é ruim e péssima. Opa, um minutinho. Ela não é possível, porque nenhuma resposta decente vai ser possível para quem quer passar pano e puxar saco no seu lugar de fala. Entendeu? Não é a hora de você molhar o pico. Não é a hora de você molhar o pico. E não tem direito à tréplica também não, porque agora a tréplica é minha, é para encerrar a pauta. Amanhã você volta, preparado para aguentar entrar no play. Vamos Adolfo, lá. você... Não deu a resposta, não deu a resposta, gosta de tentar falar bonito, mas se perde muito nas palavras. Então vamos lá. Para mim é péssima, para mim a pesquisa é fraudulenta, a pesquisa é mais uma narrativa de tentar criar um sentimento de que a população 30% acha bom e ótimo. Eu pergunto aqui, Eudes, se você acha bom, ótimo, ruim ou péssimo, o que você acha? Responde, eu gostaria de saber. O voto é secreto, Padilha. Não, nesse caso não. No Datafolha não tem voto secreto. No Datafolha não tem voto secreto. Eles induzem na pergunta. Você sabe como funciona, meu amigo Eudes? Eles induzem na pergunta. Você pode ter certeza que a pergunta não foi assim do jeito que a matéria trouxe. Nós sabemos, foi eu e você, que não vivemos na bolha do discurso, que já vimos isso de perto, já trabalhamos na imprensa há muito tempo, nós sabemos como funciona. Até amanhã, meu amigo. Peraí, não encerramos o programa ainda não, Padilha. Não? Você está fazendo a contagem errada aí. Vamos lá, Divaldo Ceresini também... Divaldo, você não pediu a palavra? Eu não entendi porque você não pediu a palavra. Não, pessoal, não dá para ficar batendo boca com gente desqualificada. É assim. Ô, louco. A pessoa não trata do assunto. Aí ela quer que as pessoas falem aquilo que ela quer ouvir, porque ela repete tudo o que outras pessoas falam. Então não dá, realmente. Tem uma coisa no processo eleitoral, no último processo eleitoral, num debate, o presidente Jair Bolsonaro disse assim: eu não vou ficar aqui batendo boca com desqualificado. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, com você. Ele está chamando você de desqualificado. Não é legal, viu, Divaldo? Não, você vê o nível de educação dele, né? O nível de educação dele. Vamos lá. Não, completa, senão a gente não vai terminar esse assunto. Se você ficar atacando ele... Eu não acho ele uma pessoa desqualificada. Pelo contrário. Gosto muito dele. Acho que ele é um cara legal. Jamais chamaria ele desqualificado. Não é uma pena ele descer tanto grau. Sabe o que é isso? Falta de experiência, falta de educação, falta de conteúdo para combater. Calma, não, Eudes. A gente fugiu do tema. Chamar de desqualificado é uma coisa muito séria. Pode chamar de passapano, pode chamar de papagaio, como eu chamo de periquito. Mas de desqualificado só demonstra o seguinte para a nossa audiência: o desequilíbrio emocional e o despreparo de conteúdo para discutir política. Eu não posso fazer nada. Muito bem. Eu tenho que terminar o programa. Eu só posso dizer o seguinte: se não aguenta, irmão, não desce pro play. Muito bem, eu tenho que terminar o programa. Quero agradecer o Divaldo Ceresini, o Adolfo Padilha. Os ânimos esquentaram aqui. A gente vai tomar aquele chazinho de 24 horas, mas a gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um super programa. Eu espero que a gente fique na pauta, discuta as questões da pauta para alimentar a nossa audiência com opiniões sinceras, opiniões técnicas e também que possam ajudar a você de casa, você que nos assiste, a formar a sua opinião. Grande abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro. Valeu, deixa eu colocar o Divaldo na tela também, o Adolfo Padilha. Valeu, gente, grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!